À noite, acima das nuvens, uma sombra gigantesca permanece em silêncio. Um monumento que não é apenas um símbolo religioso, mas também uma maravilha da engenharia. No topo de uma montanha com 700 metros de altura, onde os ventos podem soprar a mais de 200 km por hora, onde raios atingem o local centenas de vezes por ano, uma estátua de 1000 toneladas permanece firme há quase um século. Mas a pergunta é: por que essa estátua nunca caiu? Como as pessoas, na época da tecnologia limitada dos anos 1930, conseguiram construir uma estrutura que ainda hoje surpreende até o mundo moderno? Esta não é apenas a história de uma estátua, é a história dos sonhos humanos, da determinação e da capacidade de transformar o impossível em realidade. Mas o verdadeiro desafio não era apenas construir uma estátua, era construí-la em um lugar onde até chegar já era uma verdadeira expedição. Era um pico isolado de granito, erguido no meio de uma densa floresta tropical, cercado por encostas perigosas, rochas escorregadias e penhascos profundos, caindo centenas de metros lá embaixo. E 21, o Brasil estava prestes a celebrar 100 anos de independência. O país queria um símbolo, algo que representasse o Brasil para o mundo inteiro. E então, todos os olhares se voltaram para o Prente. Monte Corcovado, erguendo-se sobre o Rio de Janeiro, muitas vezes ficava escondida entre as nuvens. Os moradores a chamavam de Montanha Corcunda. Construir qualquer coisa ali parecia quase impossível, sem estradas adequadas, sem espaço aberto e sem uma forma fácil de levar máquinas pesadas até o topo. E mesmo assim o engenheiro disse: é aqui que ficará a maior estátua do mundo. O nome desse engenheiro era Heitor da Silva Costa. No começo, seu projeto era bem diferente. Ele imaginou Cristo segurando uma cruz em uma mão e um globo na outra. Mas o público não gostou da ideia. As pessoas chamavam o projeto de Cristo com a bola. Essa crítica acabou se tornando o início de uma nova ideia. Silva Costa decidiu: a própria estátua será a cruz. E essa decisão mudaria a história. Silva Costa sabia que aquilo já não era apenas uma estátua. Tinha se tornado um sonho que o mundo inteiro via. Noite após noite, ele ficava cercado por desenhos e esboços. Linhas desciam e desapareciam no papel, mostrando a inquietação em sua mente. De um lado estava a arte, uma arte feita para tocar o coração das pessoas. E do outro lado estava a engenharia, a única capaz de transformar esse sonho impossível em realidade. Se a estátua fosse pesada demais, a montanha e os ventos violentos não conseguiriam suportá-la. E se o projeto fosse fraco, ele nunca transmitiria a grandeza com a qual eles sonhavam. Então chegou um momento em que Silva Costa tomou uma decisão. Aquilo não seria apenas uma estátua de pedra. Ela ficaria de pé, com os braços abertos, como se estivesse abraçando toda a humanidade. Mas justamente esse desenho também era o mais perigoso, porque braços tão enormes colocariam uma pressão enorme sobre toda a estrutura. Durante tempestades e ventos fortes,
Agora isso já não era apenas uma questão de arte. Tinha se tornado uma disputa entre a ambição humana e a força da natureza. Silva Costa declarou: a própria estátua será a cruz. E essa decisão mudaria a história para sempre. E então, o verdadeiro desafio começou. A uma altura tão grande, como manter de pé uma estátua tão enorme? Na década de 1920, a maioria das grandes estruturas era construída com aço, mas o Monte Corcovado ficava perto do oceano. O ar salgado do mar cobriria o aço de ferrugem em apenas algumas décadas. E com o passar do tempo, esse grande monumento poderia ser destruído pela corrosão. No fim, a natureza venceria. Agora, isso já não era apenas um projeto de construção. Tinha se tornado uma batalha contra a própria natureza. Foi então que Silva Costa tomou uma decisão arriscada. Ele escolheu o concreto armado. Para aquela época, era uma escolha muito incomum, porque ninguém havia construído antes uma estrutura artística tão grande de concreto em uma altura como aquela. Então foi chamado o famoso engenheiro francês Albert Cacotte. Ele não calculou apenas o enorme peso da estátua, também calculou a força dos ventos, os raios e até os movimentos da própria montanha. Porque os braços abertos de Cristo funcionavam, na prática, como enormes velas. Quando ventos fortes atingiam os braços, a milhares de quilos de força pressionavam toda a estrutura. Um único erro de cálculo e toda a estátua poderia desabar. A 700 metros acima do nível do mar, onde o clima muda a cada 10 minutos, como despejar o concreto de forma uniforme, sem bolhas de ar presas, em uma montanha tão perigosa. Enquanto a rocha da montanha era estudada no Brasil, bem longe dali, em Paris, a alma da grande estátua começava a ganhar forma lentamente. Silva Costa já havia percebido que o concreto sozinho não seria suficiente. Para dar ao monumento uma verdadeira grandiosidade, ele precisava das mãos de um grande artista. Foi então que escolheu Paul Landowski. Mas Landowski não iniciou seu trabalho no topo do Monte Corcovado. Em vez disso, trabalhou em silêncio dentro de seu estúdio em Boulogne-Billancourt, Paris. Ali, entre argila, gesso e silêncio, o gigantesco rosto da estátua começou a surgir lentamente. Landowski criou modelos em tamanho real da cabeça e das mãos. A cabeça tinha cerca de 3,75 metros de altura e cada mão media aproximadamente 20 metros de comprimento. Depois, esses enormes modelos foram divididos em dezenas de partes separadas. Cada peça como um fragmento de um grande segredo. A partir delas, foram criados moldes negativos, que atravessaram o oceano até o Rio de Janeiro. E ali, no perigoso topo da montanha, eles foram preenchidos com concreto armado. Aquilo já não era mais apenas uma construção. Tinha se tornado o maior quebra-cabeça tridimensional de sua época. Cada bloco numerado precisava se encaixar perfeitamente na estrutura metálica interna que já estava montada dentro da estátua. Porque os engenheiros sabiam que até mesmo um erro de poucos milímetros na base poderia se transformar em metros de desalinhamento perigoso nas partes mais altas da montanha. Em 1926, a construção finalmente começou. E ela se tornou um dos projetos de construção mais perigosos do mundo. Naquela época, não existia nenhuma estrada que levasse ao topo da montanha. Havia apenas uma antiga linha de trem. Areia, cimento, água, ferro, até mesmo as partes da estátua que chegavam da França, tudo precisava ser levado montanha acima por aquela pequena ferrovia. No topo, o espaço era extremamente limitado. Não havia lugar para armazenar materiais. Tudo que chegava pela manhã
precisava ser usado no mesmo dia. As nuvens frequentemente cobriam todo o local. Às vezes, os trabalhadores mal conseguiam enxergar alguns metros à frente. Chão escorregadio, ventos fortes e penhascos sem constenas de metros de profundidade. E ainda assim, a parte mais impressionante é esta. Durante 9 anos de construção, nenhuma morte de trabalhador foi registrada oficialmente. Para aquela época, isso era quase inacreditável. Um feito técnico tão extraordinário que parecia um milagre. Hoje, a maioria das pessoas vê o Christ the Redeemer como um único bloco gigante de pedra. Muitos acreditam que a estátua é totalmente sólida por dentro, mas a verdade é muito mais surpreendente. O Christ the Redeemer é, na verdade, uma gigantesca estrutura oca. Dentro dele, existem escadas estreitas e pequenos corredores que vão dos pés até a cabeça. E lá dentro não existe apenas espaço vazio. Escondida dentro da estátua há uma complexa rede de colunas, vigas de aço e concreto armado. Essa estrutura interna transfere o enorme peso para o interior da dura montanha de granito. Quando ventos violentos atingem os braços abertos, é essa estrutura interna que mantém o monumento de pé. Mas talvez o detalhe mais misterioso esteja escondido dentro do peito da estátua. Silva Costa colocou ali um pequeno coração. Um coração com a forma de um coração humano real. Ele nunca pode ser visto do lado de fora. Os turistas não o veem e ele nunca aparece nas fotografias. Não era apenas um sim. Era uma assinatura silenciosa dos engenheiros e criadores, como se eles quisessem deixar um coração batendo dentro dessa gigantesca figura de pedra. O concreto era forte, mas ainda existia um perigo. A chuva, a umidade intensa e as constantes mudanças entre calor e frio podiam criar lentamente rachaduras dentro do concreto. Por isso os engenheiros sabiam que se aquele gigantesco monumento fosse sobreviver por séculos, ele precisaria de uma camada especial de proteção. A solução veio da pedra-sabão. Uma pedra que parece macia quando sai da pedreira, mas que, após anos exposta ao vento, à chuva e ao clima, se torna extremamente dura e resistente. Mas então surgiu outro problema. Como cobrir com pedra uma superfície tão grande, curva e complexa? Foi então que uma decisão surpreendente foi tomada. A pedra foi cortada em quase 6 milhões de pequenos triângulos. Cada peça tinha apenas cerca de 3 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura, tão pequena que cabia na palma da mão. Colocar cada peça diretamente na estátua, uma por uma, era impossível. Então milhares de mulheres colaram cuidadosamente essas pequenas pedras em grandes folhas de tecido, à mão. E mais tarde, essas folhas foram fixadas na superfície do monumento, como se uma enorme roupa de pedra estivesse sendo colocada lentamente sobre o precise, seu corpo. Mas o segredo mais emocionante estava escondido atrás destas pedras. Muitas das mulheres escreveram seus nomes, os nomes de seus filhos, e pequenas orações na parte de trás das peças. Isso significa que, ainda hoje, dentro da grande estátua, milhares de lembranças silenciosas, orações e marcas humanas permanecem escondidas para sempre. Tecnicamente, a estátua nunca foi realmente cinza. Ela era coberta por milhões de pequenas pedras, formando uma pele viva, que muda de cor, com a luz do sol, as nuvens e o céu do entardecer. E por baixo dessa silenciosa camada de pedra, a estrutura de aço escondida continuava sua batalha, silenciosa contra a umidade implacável da floresta tropical.
O Corcovado é um dos lugares do Brasil mais atingidos por raios. E como a estátua fica no ponto mais alto da montanha, ela está constantemente exposta às descargas elétricas. Por isso, os engenheiros criaram um avançado sistema de proteção. Toda a estátua funciona como uma gigantesca gaiola de Faraday. Para raios, foram instalados na cabeça e nos dedos, para conduzir a eletricidade com segurança ao solo. O sistema leva os raios através de estruturas metálicas profundas, até as fundações de granito abaixo da montanha. Mas às vezes, a força da natureza se torna ainda mais poderosa. Em 2014, um poderoso raio destruiu o polegar da mão direita da estátua. Para realizar o reparo, foram chamados alpinistas especializados. Usando cordas, eles desceram da cabeça da estátua e caminharam pelos braços, suspensos a muitos metros do chão, para reconstruir o polegar, danificado. E talvez a parte mais impressionante seja que a restauração utilizou exatamente a mesma pedra que havia sido usada originalmente na década de 1930. – 12 de outubro de 1931. Pela primeira vez, o mundo viu a estátua se iluminar contra o céu. As pessoas ficaram maravilhadas. Aquilo não era apenas um símbolo religioso. Era um símbolo da coragem humana. Um sonho que havia se tornado realidade acima das nuvens. Hoje, milhões de pessoas visitam o Christ the Redeemer todos os anos. Mas a maioria dos visitantes vê apenas o seu rosto. Eles não veem a engenharia escondida em seu interior, os perigos, nem as milhares de pessoas cujo trabalho e dedicação tornaram tudo isso possível. Este monumento nos lembra que a engenharia não é apenas cálculos e números. Ela é a capacidade humana de construir sonhos até mesmo em lugares impossíveis. E talvez seja por isso que, quase um século depois, esta gigantesca figura, ainda de pé acima das nuvens, continua deixando ao mundo uma mensagem silenciosa. Quando os seres humanos ousam sonhar, até as montanhas podem parecer pequenas.